Olá, turma, tudo bem? Bom, a gente vai continuar o capítulo 12, que está falando sobre o feudalismo. Na aula anterior, nós comentamos como é que surgiu, né, o período feudal, a formação dos reinos, o que era o feudo. Hoje a gente vai entender um pouquinho melhor como é que funcionava, né? Mas por que que a terra passou a ser o produto mais importante durante a Idade Média e como isso tudo vai mudar, né? Como a sociedade agora vai ser tão diferente do que era a sociedade romana, que era mais ativa, que era formada em cidades, né? Aqui não. Na Idade Média, a sociedade ela é muito mais estática. Nós temos três grupos sociais, né? Que é o clero, que era a igreja, os nobres, que eram o rei, a rainha, todo mundo ali que convivia, né, os parentescos, e os servos, que eram os camponeses, que trabalhavam para o clero e para a igreja em troca de moradia, de alimentação e tudo mais. Então existia essa relação de fidelidade, né, entre esses grupos, né? E aí a gente também comentou um pouquinho como a igreja passou a ser uma instituição forte, né, e poderosa, o porquê da adesão do cristianismo. A gente viu também que a questão de Jesus, ele foi realmente muito importante para essa mudança, né, da questão religiosa, que passou do politeísmo para o monoteísmo e assim por diante, ok? Vou compartilhar aqui uma telinha com vocês que fala sobre isso, o livro de vocês, tá? Capítulo 12. Pronto, o livro de vocês, ele já inicia aí com essa imagem, né, da página 304 e 305. Vou ampliar, ver se a gente consegue ver melhor. Pronto. Eu havia explicado para vocês como é que funcionava o feudo, e eu havia também falado para vocês que o feudo não era simplesmente uma fazenda, né? Que alguns de vocês me perguntaram, tia, era tão grande quanto, parecia uma fazenda, não sei o quê. Não era bem assim. O feudo, ele realmente ele tem uma grande extensão de terra, é um território gigante, uma nação, digamos assim, né? E aí, aqui essa imagem, ela mostra justamente a divisão do feudo. Vamos tentar entender, ok? Vimos que a relação de produção do feudo era através da servidão, ou seja, os servos trabalhavam para aqueles que controlavam o feudo, né, os camponeses, e aí eles tinham algumas obrigações, né, com relação aos senhores feudais. E aí, a partir das suas obrigações, eles recebiam em troca moradia, realmente o trabalho, enfim. Vamos tentar entender aqui. Aqui embaixo, nessa imagem, ele mostra o manso servil, terra onde os camponeses construíam suas moradias e onde cultivavam sua própria produção agrícola. Ou seja, o manso servil era uma parte do território, uma pequena parte do feudo, na qual era destinado aos servos, tá? E ali eles moravam e produziam. Manso senhorial, vocês estão vendo essa imagem aqui, terra de propriedade particular dos senhores feudais, onde os camponeses trabalhavam semanalmente para pagar alguns tributos, ou seja, era no manso senhorial que eles faziam produzir, né? Que fazia com que a terra fosse produtiva. Aí eu disse para vocês que todo feudo possuía uma igreja, porque era necessário ter a igreja, que a igreja era uma das instituições mais fortes, né? E aí eu tenho a igreja aqui, locais onde se celebravam as missas, as cerimônias religiosas, os batizados, enfim. E aqui mais em cima, um pouquinho mais distante, eu tenho as terras comunais, que é a terra de uso comum que podia ser explorado por todos os moradores do feudo por aquisição de madeira e para caça, por exemplo. Ou seja, eram terras que estavam ali distribuídas para que todo mundo pudesse utilizar, claro que pagando os impostos e tudo mais. Ok? Aí ele vem aqui, vou passar para cá, falando sobre a questão dos castelos, quem eram os responsáveis, né? E aí o castelo realmente tem essa função de proteção,
né? É o ponto mais alto dentro do feudo, ou seja, ele serve também para avistar se está tendo algum tipo de invasão, enfim. E aí, quem morava no castelo era o senhor feudal, que normalmente era aquele que fazia parte da família dos nobres, né? E aí também abrigava a grande parte da alta população, os nobres, os guerreiros, certo? Os servos que trabalhavam nas dependências internas do castelo, né? E aí ele vai falar justamente isso, que os castelos normalmente eles tinham que ser altos para realmente ver se o feudo estava sendo invadido por algum, né, algum grupo inimigo, ok? E aí eu tenho a função dos cavaleiros que a gente chegou a falar na semana passada, né? Que esses cavaleiros tinham função proteger o feudo, proteger os senhores feudais, eles estavam a serviço dos senhores feudais, e aí os cavaleiros não eram qualquer um, eles tinham uma descendência nobre, ok? Vamos lá, passar aqui para a próxima página. Aqui é atividade. Pronto. Vou diminuir aqui um pouquinho. Pronto. Bom, semana passada eu falei um pouquinho para vocês sobre a questão da igreja, né? Como a igreja ela se tornou importante no período medieval, certo? E aí a igreja, que é a igreja católica, ela tem, durante esse período, ela consolida o poder dela dentro da Europa, ok? E aí o que acontece? A igreja ela pregava essa questão de salvação, de esperança, né? Mas ela também ela vivia em altos luxos, né? Ou seja, ela cobrava da população que a mantivesse. Então, durante o período medieval, a grande maioria da população vive na grande miséria, né? Porque realmente são extremamente pobres. A gente viu o surgimento de algumas doenças, né? A peste negra, enfim. Ok? E aí ele vai falar aqui sobre as ordens religiosas, né? Alguns grupos religiosos das ordens monásticas, né, conjunto de clérigo que buscavam uma vida simples, privando do luxo, ou seja, eu também tinha as ordens dos franciscanos que buscavam uma vida mais simples, ok? E aí o que eu vou falar agora? Durante o período da Idade Média, vai haver um confronto bastante específico com relação a Jerusalém. Eu falei para vocês, né, que os árabes eles ganharam muita força, né, durante ali os séculos, né, enfim, 4, 5, 6. E aí o que acontece? Vai ter esse confronto que vai ser chamado de cruzadas entre a Igreja Católica e os povos que viviam na cidade de Jerusalém. Porque Jerusalém vai ser uma terra muito importante, principalmente para o cristianismo, porque é onde Jesus viveu, onde Jesus, né, morou e tudo mais. E aí, em razão disso, essa terra vai ser conhecida como Terra Santa, que é considerada sagrada até hoje, né? E aí o que acontece? Durante o século XI, a terra vai ser ocupada pelos muçulmanos, o que acabou dificultando ali a relação com os cristãos. E aí, para poder, né, retomar essa terra, né, o Papa Urbano II ele convocou os fiéis em expedições militares ao Oriente Médio, que essas expedições, além de tentar tomar Jerusalém, também tinham um objetivo comercial, enfim, para enfraquecer os povos árabes. E aí, aqui no livro de vocês, tem a imagem, né, das várias cruzadas. Eu não tenho só uma cruzada, eu tive várias cruzadas ao longo da história, né? Aqui ele mostra 3, mas tiveram ali mais de 10 cruzadas com esse objetivo de retomar a Terra Santa, ok? E aí as cruzadas, elas vão ter também um objetivo muito claro dentro dos nobres, porque elas vão ganhar tanto impulso, né, dessa questão,
que vai ser um status as pessoas participarem, os nobres participarem dessas cruzadas, ok? Pronto. Aí o que acontece? Aqui no livro de vocês, ele está mostrando como é que era o uso da terra. Isso é muito importante. Como a terra, como a terra era o principal meio de produção, né? O que vai acontecer? Eu vou ter o uso do rodízio para fazer com que essa terra seja produtiva o ano todinho, ok? E aí o que acontece? Como é que vai funcionar? Eu tenho uma terra dividida, né? Dividida em 3, e aí eu tenho 2 locais dessa terra que vai continuar sendo produzido algum produto, sei lá, ele botou aveia e trigo, e aí uma parte da terra fica em repouso. Quando é no ano seguinte, eu tenho o processo de rotação, que é chamado processo de rotação trienal. O que acontece? A terra que estava em repouso vai produzir algo, e aí uma das partes da terra vai ficar em repouso. No ano seguinte, gira novamente, e aí eu tenho um outro processo justamente disso, né? A terra que estava em repouso, a terceira parte que ainda não estava em repouso fica em repouso, e as outras 2 produzem. O que isso gera para a terra? Gera um período de descanso e de produtividade, né? A terra ela vai sempre se tornar produtiva. Ok? Atividade aí. Ok? E aí, ele vem... Opa! Ok? Ele vem com um pouquinho aqui sobre a questão da arte, né? A arte medieval. A arte medieval ela vai produzir muitas chamadas luminuras, né? Que é ilustrações feitas à mão, os vitrais e as igrejas. Toda arte medieval, ela vai ter uma característica muito forte. Vai ser temas religiosos, né? Sempre. E aí ela vai ter tons também muito escuros, né? A arte medieval ela tem por essa característica, e aí sempre falando tudo muito denso, tudo muito, né, voltado ali para a questão de mostrar alguma ação divina, enfim, ok? Próxima semana, a gente começa aqui com as transformações da cidade, tá bom? Vou interromper aqui, ok? No mais, até a próxima semana, tá bom? Bye!